Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. O que devemos fazer em momentos que estamos passando por crises? Vamos ver sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. Vamos aprender com o profeta Miqueias. Que atitudes ele tomou? Vamos ao tema de hoje, passando pela crise com foco em Deus. Lição do profeta Miqueias. O nosso texto base está em Miqueias, capítulo 7, verso 7. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Miqueias, ele descreve nesse versículo as atitudes que ele tomou. O nome Miqueias significa quem é como Jeová. O Salmo 113, versos 5 e verso 6 nos mostra essa pergunta. Vamos conferir? Quem é como o eterno nosso Deus que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra. Olha que Deus tremendo, um Deus que se inclina bondosamente, um Deus que está atento a todas as situações, um Deus que está conosco todos os momentos. Jeremias, no capítulo 10, verso 6, também nos mostra: não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor, és grande e magnífico é o poder do teu nome. Não existe ninguém semelhante ao nosso Senhor, um Senhor poderoso, um Senhor maravilhoso, um Senhor bondoso e misericordioso. E Miqueias, ele nos mostra isso, ele que foi um profeta que anunciou a transgressão, a justiça, ele anunciou a maldade do povo de Judá. Miqueias profetizou no reinado de vários reis, como Jotão, Ezequias, 2 reis bons, mas também no reinado de Acaz, um rei perverso. E Miqueias não se intimidou. Ele foi um homem que ele foi profetizar no meio do povo, e era um povo rebelde, um povo com coração endurecido. Naquela época, os profetas Isaías e Amós eram contemporâneos de Miqueias, e a vida de Miqueias não era uma vida fácil. Ele viveu num tempo de muita corrupção, ele viveu num tempo de muita falta de amor, ele viveu momentos de muita angústia, como veremos em Miqueias capítulo 7, verso 1. Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Miqueias estava mostrando que situação deplorável que ele estava vivendo, uma situação de angústia. Tudo o que ele queria ele não encontrava, não havia nada para alegrar a alma dele. Ele estava vivendo dias de muitas dificuldades, de muita corrupção entre o povo de Judá, um povo que quando tinha um rei bom, nem assim, era um povo que se prostrava diante de Deus. Mas Miqueias se mantinha firme no que Deus tinha colocado, no que Deus tinha dado para ele fazer. Ele fazia, estava vivendo no meio de um povo onde havia falsidade, a desilusão dele com o ser humano era muito grande, mas a esperança, a confiança, a convicção de quem era o Deus que ele servia, isto ele não perdia. Miqueias no capítulo 7, verso 18 diz assim: quem é comparável a ti, o Deus que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permanece
permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Olha que pergunta de Miqueias, olha a afirmação de Miqueias ao Deus Todo-Poderoso: quem é comparável a ti? Quem? Ninguém, porque o nosso Deus é um Deus que tem prazer em mostrar amor com aqueles que o temem, com aqueles que o buscam, com aqueles que lhe servem. Deus, ele tem prazer em demonstrar amor. Isaías também mostra que aquele tempo em que ele vivia, em que Miqueias vivia, em que o profeta Amós vivia, não era um tempo fácil. Isaías capítulo 24, verso 16: desde os confins da terra, ouvimos ressoar o cântico: glória seja dada ao justo. Contudo eu clamei: ai de mim, que desgraça, não aguento mais, porquanto os traidores continuam agindo traiçoeiramente, a falsidade por toda parte. Para você ter uma noção que dias difíceis os profetas estavam vivendo. E olha, nós não vivemos dias muito diferentes, não. Existe o cumprimento da palavra de Deus e nós vivemos esses dias. O próprio Jesus mostra para nós que existe uma necessidade de perseverarmos até o fim. Mateus 24, verso 12, verso 13, Jesus fala: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Olha Jesus nos alertando. Quando eu olho para o profeta Miqueias, quando eu vejo a lamentação do profeta Miqueias, eu enxergo o momento também que nós estamos vivendo, tempos difíceis, como a Bíblia fala. Mas o profeta Miqueias, diante deste cenário, diante de um quadro desolador, ele tomou a atitude que fortaleceu a fé dele, como nos mostra no nosso texto base. Vamos conferir novamente Miqueias 7, verso 7. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Esta era a certeza de Miqueias. Miqueias sabia que ele tinha um Deus. Miqueias sabia que ele servia a um Deus que estava com ele, um Deus que o ouvia, um Deus que lhe socorreria. Tem outra versão que fala: contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança em Yahvé, o Senhor. Eu manterei minha esperança em Elohim, o nosso Deus, o meu Salvador, o meu Elohim. Deus, ele ouvirá a minha oração. Olha que versículo tremendo para você meditar neste dia, quando Miqueias fala: quanto a mim, ou em outra versão, eu, porém, está mostrando a convicção dele, uma atitude firme, uma decisão certa que ele tinha tomado. Ao invés dele ficar olhando as circunstâncias, ao invés dele ficar olhando as dificuldades, dele ficar se lamentando, ele tomou uma atitude de se encorajar em Deus, e ele buscou ao Senhor. Vamos ver a atitude dele. A primeira coisa que ele fez, ele decidiu tirar o olhar dele, tirar o foco dele das dificuldades, das falsidades, das misérias que o povo estava vivendo, e ele decidiu focar somente no Senhor. Ele fala: eu olharei, ou seja, eu vou colocar o meu foco no Senhor, porque é o Senhor que muda a situação, porque é o Senhor que muda qualquer situação. E a gente vê que mudar de foco é importante para nos ajudar a avançarmos e não recuarmos. No Salmo 142, verso 4 e verso 5, o rei Davi fala: olha para a direita e vê, ninguém se importa comigo, perdido está para mim o refúgio, ninguém se preocupa com minha alma. O rei Davi estava mostrando e mostra para nós que não adianta nós olharmos para o homem. O socorro do homem, ele é vão. Mas ainda o salmista Davi fala no Salmo 69, verso 20: meu coração se partiu ante tanta humilhação,
sinto gravemente enfermo. Olha só, procurei alguém que se compadecesse de mim e me confortasse, mas a ninguém encontrei. As pessoas estavam vivendo cada um para si, estavam vivendo cada um tentando resolver as suas dificuldades, e o rei Davi ele mostra: não adianta buscar o socorro no homem, tem que ser colocado no Senhor o foco da tua vida. Você tem que estar fazendo igual Miqueias. Decida, assim como Miqueias, olhar para o Senhor. Levante os teus olhos, mas é para o Senhor. No Salmo 121, verso 1 e verso 2 diz: levanto meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? Olha só a resposta: o socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. O salmista não tinha dúvida, diante da crise, diante da dificuldade, diante de qualquer circunstância desfavorável ao ser humano, levante o teu olhar e clame por socorro ao Senhor. Ainda no Salmo 123, verso 1, o salmista fala: ergo meus olhos em tua direção, a ti que habitas nos céus. É realmente aonde devemos estar olhando. E Miqueias ele fez isso, ele olhou para o Senhor era a esperança dele. Não adiantava ele olhar para a crise, para as circunstâncias, e assim como Miqueias, nós precisamos estar com o nosso foco em Cristo. Tem um velho ditado que fala assim: crente não tem crise, crente tem Cristo. Nós podemos passar pela crise, mas nós passamos com os nossos olhares firmes naquele que resolve. E quem é que resolve? É o nosso Senhor, é o nosso Cristo. A segunda atitude que Miqueias ele tomou, ele decidiu esperar no Senhor. Ele entendeu que havia tempo determinado para todas as coisas, assim como disse o rei Salomão, Eclesiastes no capítulo 3, verso 1, para todas as realizações há um momento certo, existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Quando o rei Salomão ele traz isso, ele nos mostra que existe tempo para todas as coisas. Ainda no capítulo 8, verso 6, o rei Salomão fala isso: pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. O sofrimento na vida do ser humano, se ele não estiver olhando para Cristo, faz ele tomar atitudes erradas, faz ele generalizar, tomar medidas inadequadas. Mas olha o que o rei Salomão fala: há uma atitude certa e há uma hora certa. Se eu tirar o meu olhar, se o meu foco não estiver no Senhor, eu estou sujeita a tomar atitudes erradas, como Salomão nos ensina. E Miqueias ele deveria saber que isto era inerente ao ser humano, que o ser humano, se ele tirasse o olhar do Senhor, se o foco dele não fosse no Senhor, ele poderia se precipitar, ele poderia tomar atitudes que, ao invés de aproximar ele do Senhor, iria afastar ele do Senhor. Quem falou sobre isso também foi o profeta Isaías, mas ainda o profeta Isaías ele nos mostra que para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que esperam no Senhor, encontra no Senhor refúgio, encontra no Senhor esperança, encontra no Senhor abrigo. Isaías 64, verso 4, olha o que Isaías nos diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Mas olha o que o profeta Isaías está falando: Deus age a favor daqueles que depositam no Senhor
toda a sua esperança, toda a sua confiança. Ainda no capítulo 30, verso 18, Isaías fala assim: contudo, Yahvé espera um momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. Quando nós vemos essa afirmação de Isaías, o Senhor é Deus de justiça, faz nós acalmarmos, o nosso coração fica mais em paz. E quando Isaías fala assim, feliz é o homem que deposita no Senhor, no Todo-Poderoso, a confiança e a esperança, porque ele sabe que Deus age a favor daqueles que nele esperam. Deus age a favor daqueles que confiam nele. E esperar não é uma coisa fácil. O rei Davi, ele nos mostra que é difícil, mas também o rei Davi nos mostra como devemos esperar no Senhor. No Salmo 37, verso 7 diz: aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Quantas pessoas ficam olhando para o momento que está passando por dificuldade, está passando por problemas, está passando por angústia, aí olha, ao invés de olhar para o Senhor, vai olhar para o colega, vai olhar para o amigo, vai olhar até para um irmão em Cristo ou para um parente e vai ver que essa pessoa não está passando pela mesma dificuldade que ele. Aí ele se entristece, aí ele até pensa: por que as pessoas prosperam e eu não? Mas olha o que Davi fala: não te irrites por causa dessas situações, olha para o Senhor, olha com esperança, espera com paciência, mas espera tranquilamente, aquieta a tua alma, porque Deus age a seu favor, mas tem o tempo certo e nós precisamos esperar esse tempo. Infelizmente, a nossa sociedade, ela nos moldou, ela nos ensinou, até mesmo ela nos fez a queremos tudo imediatamente. E aí o Senhor, ele forja o nosso caráter, ele nos ensina que precisamos depender dele, precisamos esperar nele, precisamos confiar nele. E Miqueias, ele resolveu fazer isso. Miqueias resolveu depositar toda a esperança dele no Senhor, ele depositou toda a confiança dele no Senhor, e ele ainda nos mostra que do Senhor vai vir a vitória. E a gente vê mais um passo que ele escolheu, ele decidiu confiar. Miqueias, o profeta Miqueias, ele decidiu, ao invés de se entristecer, ao invés de ficar indignado com a situação, ele decidiu alimentar a esperança dele, confiando no Senhor, sabendo que quando ele ora, Deus ouve, assim como a nós também. Quando nós oramos, o Senhor nos ouve, o Senhor, ele nos dá atenção. Salmo 4, verso 3, Davi, ele nos traz isso. Sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Quantas pessoas têm desesperado, quantas pessoas têm desanimado, quantas pessoas têm perdido a sua bênção, porque ao invés de fortalecer a fé no Senhor, desiste de confiar, desiste de esperar e se envolve com as coisas deste mundo e tira o foco do Senhor. Não podemos agir como essas pessoas. 1 João capítulo 5, verso 14 diz: e esta é a segurança que temos para com ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá
atenção. É isso que o apóstolo João está falando para você. Você pode se sentir seguro no Senhor, porque o teu pedido, se estiver dentro da vontade do Senhor, o Senhor te dá atenção e o Senhor concede o desejo do teu coração, pois o teu pedido, a tua vontade estará alinhada à vontade dele. E se tem alguém que sabe o que é melhor para você, que conhece o teu amanhã, porque já está no amanhã, esse é o nosso Deus. E o próprio Deus, ele diz para Jeremias que devemos invocar, devemos confiar, devemos ter esta certeza de que ele nos ouve. Jeremias, no capítulo 33, verso 3 diz: invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Particularmente, eu estou vivendo esse versículo e te convido para você viver também esta intimidade de Deus, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que confiam nele. A intimidade do Senhor é para aqueles que esperam nele, e o Senhor tem me revelado conhecimentos grandiosos, coisas que é para você também viver. Mas para isso, você não pode duvidar, você não pode deixar a tua fé esvaecer, você não pode deixar a tua fé fracassar. Eu te convido, coloca a tua esperança no Senhor, assim como Miqueias fez. Coloca o teu foco no Senhor, tira o teu foco das dificuldades, somente espera no Senhor, confia nele, porque ele é fiel para fazer as promessas que ele te fez serem cumpridas. Eu vou começar a concluir, mas eu quero falar de Jeremias no capítulo 29, verso 12, que diz: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. O Senhor é ele que te fortalece, o Senhor é ele que te sustenta, o Senhor, ele te dá atenção. Nós vivemos tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos que nós precisamos estar focados no Senhor, o nosso olhar diretamente no Senhor. Não adianta ficarmos esperando uma solução imediata. É necessário se colocar diante de Deus, aguardar, aprender a depender e a confiar, depositando no Senhor toda a tua esperança. É importante você viver na dependência de Deus, assim como o profeta Miqueias fez. E Miqueias, ele foi fortalecido no Senhor. Salmo 91, verso 15, para nós concluirmos, diz assim: sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe, estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. É Jesus nos mostrando, é o Senhor nos mostrando. E em momentos de crise, creia, você não está passando sozinho. O Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te fortalecido. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Miqueias, fé em tempo de corrupção. Também Jótam, um rei bom, Ezequias, um rei reto, e decida confiar. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.